Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre as escolas de mistérios. Mistério deriva do grego e significa iniciar, instruir, fechar a boca, ou os olhos, ou ainda guardar silêncio. Ou como propõe Clemente de Alexandria, podemos olhar o mistério como mitéria, que significa mitos. Com a designação de mistérios antigos, referimos-nos aos cultos que consideram útil ou necessário manter uma certa reserva sobre os seus ensinamentos, que transmita aos seus membros através de rituais e de simbolismos. Estes passam por ritos de iniciação e prometem guardar os segredos. Não significa que uma parte desses conhecimentos não estivesse aberta à generalidade das pessoas, mas havia uma espécie de círculo central reservado aos iniciados, protegido pelo segredo e pelo silêncio, observado por juramentos e sob combinações de sanções maiores ou menores, conforme os tempos e os mistérios. Em alguns casos, podem levar à morte por traição. Não se tratava de todo e qualquer conhecimento, pois havia, embora panágio de nobres e sacerdotes, acesso ao ensino. Era sobretudo conhecimentos relacionados com o sagrado, com as formas de relacionamento com os deuses, através dos oráculos, magia, estudo da ciência divina, astrologia e com a vida para além da morte e o caminho para a salvação. Havia, no entanto, muitas variadas escolas de mistérios, cada qual com seus deuses e suas propostas. Mesmo para os iniciados, havia a reserva dos conhecimentos de acordo com o grau que ascendiam, havendo em todos os mistérios organizados de forma piramidal. O grau superior comportava o conhecimento do inferior, mas a inversa não era verdadeira, e ascendia-se de grau sempre de forma iniciática. Obviamente que havia ritos de passagem, embora pouco se conheça sobre os mesmos, como é lógico dado estarem cobertos pelo mesmo juramento de segredo. E por que aparecem os mistérios? O conhecimento estava apenas acessível aos poderosos e às classes dominantes, e havia entre as classes uma espécie de divisão de tarefas sociais. Para uns a administração e a guerra, para outros a gestão do sagrado. Por outro lado, saber era poder, e cada classe era ciosa do que tinha. A melhor forma de guardar esses conhecimentos e poderes era não os difundir, mas para que uma classe pudesse perpetuar-se, tinha de ter continuidade como no impulso da preservação da espécie, tendo de encontrar uma forma de transmissão desses conhecimentos, ao mesmo tempo que garantia que continuavam reservados e sagrados para eles. Para isso surgem então as escolas de mistérios. O acesso aos mistérios parece ter tido como base uma opção individual, mas certamente que haveria uma seleção entre os membros das famílias que já se encontravam nessa atividade, bem visível sobretudo no Egito e até mesmo no judaísmo. Os egípcios não confiaram os mistérios que possuíam a todo e qualquer um, e não divulgaram o conhecimento das coisas divinas aos profanos, mas somente aos destinados a governarem aos sacerdotes, que julgassem merecedores pelo seu saber, cultura e nascimento. As escolas de mistérios, desde a mais remota antiguidade, sempre forneceram o corpo de sacerdotes que velavam pelo culto e educavam a congregação, que fazia parte da estrutura de poder que era de origem divina, pelo que o governante estava em comunhão com os deuses, com quem partilhava a divindade. Cuidar dos deuses era também cuidar dos governantes, pelo que esta organização não podia estar aberta ao comum das pessoas. Essa ideia de poder e intermediação está presente em quase todas as sociedades antigas, religiões e cultos ligando o sagrado e o profano. Podemos afirmar que as escolas de mistérios não foram uma realidade uniforme na antiguidade. As melhores conhecidas são as egípcias, mas aqui a própria educação parece ter gerado em torno dos tempos, que era a casa dos deuses e dos sacerdotes. Seria uma espécie de universidade que ensinava muitas matérias e saberes, tendo criado uma especialização para um núcleo especial, que era a magia, a escrita sagrada,
os oráculos, os assuntos da vida para além da morte e a mumificação. Só este núcleo seria objeto de segredo, pois ele propiciava a intervenção dos deuses e a manifestação de suas realizações. No Império Persa, o mesmo acontecia com o núcleo de sacerdotes do zoroatrismo, os magos, que teriam um núcleo secreto de conhecimentos que seriam também objeto de escolas de mistérios. A educação era restrita aos filhos das classes privilegiadas. A esmagadora maioria estava excluída de educação e confinada à educação familiar informal. O conhecimento da escrita era limitado. A oralidade e a memorização era a regra básica do ensino. O conhecimento era em geral tido como de origem divina, uma dádiva dos deuses. Certamente os iniciados nos mistérios pertenceriam a famílias privilegiadas e, como tal, teria educação comum à sua. Com a iniciação nos mistérios, teriam de ter uma aprendizagem especial nos assuntos e objetos dos mesmos. Os membros desses mistérios acreditavam na existência de uma forma espiritual na vida para além da morte. Era um conceito de imortalidade parecido com o conceito platônico. A alma seria pré-existente ao corpo e não acabaria com a morte deste. Os mistérios eram também irmandades. Um conjunto de homens se une com base numa opção individual para fazer um caminho espiritual juntos e, portanto, se consideram irmãos. Mas eram mais que isto. Faziam uma proposta de conhecimento do comportamento ético de acordo com o caminho que pensavam levá-los à salvação. Não negavam outros caminhos, nem que pudesse haver salvação por outra via. Apenas achavam que aquele os levariam com mais certeza ao fim desejado, pois lhe davam conhecimento para isso. E como apareceram os mistérios? É razoável, embora não haja fontes provatórias, admitir que existiram em todas as culturas onde se estruturam teogonias e cosmologia, que teriam originado a necessidade de criar cultos e organizar corpos de oficiantes e intermediários desses deuses. Essas escolas aparecem no Egito organizadas em torno dos sacerdotes, pois as funções daqueles extravasam do sagrado e abrangiam o profano. Eram escolas que preenchiam as funções de educação das classes nobres e que continham uma especialização para o sagrado, que corresponderia ao que se chamará de mistérios. E podemos traçar algumas características comuns a todas elas: a crença em uma alma individual imortal, a crença em um julgamento da alma após a morte e uma recompensa ou castigo em conformidade com a vida terrena, recompensa em forma de felicidade eterna ou castigo sob a forma de reencarnação. A crença que para a salvação da alma se obtém pelo conhecimento e prática ascética e ética, que exige esforço e labor para afastar as paixões, os apetites do corpo e praticar as virtudes que aproximam do bem e da beleza. O conhecimento do sagrado proposto pelas diferentes escolas era reservado aos homens cultos e aos governantes, pois se entendia que nem todos eram merecedores de ter esse conhecimento, ou não estavam habilitados para entendê-los. O conhecimento poderia ser usado negativamente, pelo que era objeto de segredo. E que conhecimentos eram esses? Era a crença de que os deuses tinham seu próprio mundo, um mundo astral. Portanto, a astrologia seria a ciência dos deuses, de como eles se relacionavam com o homem. Mas haveriam muitas formas de conhecer os deuses, que era através da teogonia, dos oráculos, das adivinhações, da magia e da matemática. Havia também que construir a casa dos deuses, o que impunha a geometria como uma ciência sagrada. Muitos desses conhecimentos podiam interferir com os deuses, levando-os a manifestarem favorável ou prejudicialmente para com os homens. Logo havia de ter cuidado com o próprio conhecimento, de modo a esse não ir para os homens errados. Mas, sobretudo, tratava de estudar a forma de como a alma se uniria e sairia do corpo após a morte, e como seria o seu julgamento, bem como os valores éticos a seguir, para trilhar o caminho certo para a recompensa. As escolas só ministravam o conhecimento dessas matérias a quem se lhe juntassem, numa base de opção pessoal e fosse iniciado.
Esta iniciação representava uma nova etapa na vida da pessoa, um novo tipo de comportamento e novos deveres, sobretudo de guardar silêncio sobre o conhecimento que lhes seriam dado. Ainda em nome do segredo, a transmissão desse segredo estava rodeada de cautelas, que se traduziam na encriptação em iconografia e símbolos, que eram aprendidos através do ritual. Compreende-se que essas escolas se constituíssem na Irmandade, comungando dos ideais da ajuda mútua do estudo conjunto, protegendo o saber do interior. Sendo assim, temos dificuldades em conhecer a fundo os rituais e o simbolismo. As fontes escritas são poucas, e mesmo assim deficientes, ou porque se tratam de iniciados protegendo o segredo, ou de adversários. As escolas distinguiam-se umas das outras pela região em que se estabeleciam, pelo panteão religioso dessa cultura, pelos mitos explicativos que criava, além dos ritos. Embora algumas se deslocassem pela geopolítica, sendo o caso mais conhecido da Irmandade de Ísis, que proliferou na Roma por um certo período. O que conhecemos melhor são os mitos explicativos, nem sempre os conhecimentos que encerravam, pois estavam encriptados e o seu simbolismo era transmitido apenas aos iniciados, mas todos eles visavam uma cosmologia e teogonia muito semelhante, sobretudo depois do sincretismo helênico. Bem, pessoal, até a próxima e voltaremos a falar sobre os mistérios.